A gente vai falar agora sobre mediação de conflitos. As soluções extrajudiciais têm crescido muito no Brasil. É o chamado movimento da desjudicialização, que traz alternativas acessíveis, confiáveis e efetivas para a resolução de casos de forma pacífica. Esta semana, a FEComércio Sergipe vai lançar o Núcleo de Resolução de Conflitos Imobiliários. Eu vou conversar agora com a advogada Ana Sarmento sobre isso. Bom dia, doutora Ana. Obrigado pela participação. Bom dia, Líder. Eu é que agradeço pelo espaço. Bom, já vou começar perguntando por que a ideia de criar esse núcleo para resolução de conflitos imobiliários. Veja, Líder, nós temos hoje, né, e você começou com a fala, é uma fala muito que a gente aprende na faculdade. A gente trabalha o tempo todo e nós temos a cultura da judicialização, né? Nós não aprendemos a trabalhar os nossos conflitos de maneira concreta, e nós aprendemos, enquanto operadores do direito, por exemplo, a de tudo judicializar, e como ser humano a gente aprendeu no dia a dia, na nossa lide diária, com a educação que a gente passa muitas vezes para os nossos filhos, de que não volte para casa, por exemplo, você levou um tapa, tem que dar outro. Então, por aí vai se perpetuando uma violência implícita e que a gente avaliza, né? E depois a gente vai perdendo a capacidade técnica de resolver os nossos conflitos, porque a gente acha que tudo é na judicialização. Então, nós somos um dos países mais judicantes do mundo. A gente tem o último relatório do CNJ de 2019, porque veio a pandemia e deu essa revolução toda. Nós tínhamos mais de 100 milhões de processos judicializados, né? Então, a mediação de conflitos e a arbitragem pensada nesse núcleo, qual é a finalidade? As causas, as demandas de ordem imobiliária, de todo o universo imobiliário, existem vários setores, né, conjugados no setor imobiliário, ela é uma das mais altas a nível de estatística. Então, estatisticamente, o núcleo de resolução de conflitos imobiliários, com esse convênio FEComércio, Incorp Broker e Media, vem para não só desjudicializar, mas vem para nos ensinar, para que a gente reaprenda de fato a lidar com os conflitos que são gerados decorrentes de contratos, decorrentes de uma fala que, por exemplo, em condomínio, a gente tem muitas demandas em alto nível de escalada de conflito. Por quê? Porque a gente aprendeu a tudo mandar para o jurídico, e não é que a gente vai deixar o jurídico de lado. Eu quero aproveitar o espaço, líder, para dizer que o mediador não tira o lugar do advogado, ao contrário. A advocacia do futuro é a advocacia contributiva, onde o advogado tem que ter um viés colaborativo para poder evitar a judicialização desnecessária e para que as pessoas saiam dos seus conflitos mais fortalecidas e com a solução. Porque se eu e você criamos o conflito, nós temos capacidade de desfazer esse conflito. Para isso, a gente criou esse núcleo, para que todos os segmentos da rede imobiliária compreendam da necessidade de evitar demandas de 3, 4, 5 anos, que você tem um prazo máximo para resolver de 6 meses. Isso. A realidade é muito altruísta mesmo. Doutora Ana, a mediação de conflitos ela é usada em diversas áreas, né? A gente está falando aqui do segmento imobiliário, mas a gente sabe que como tem crescido e como tem trazido resultados positivos, até para ajudar no judiciário, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas a justiça é muito lenta, demora muito. A gente sabe que tem muitos casos que poderiam ser resolvidos de outra maneira, poderiam ser resolvidos com mediação de conflitos. Aí quando a senhora colocar, não é que vai acabar, né, com a questão, o trabalho do advogado, não é isso. Até porque existem muitos casos que vão para a justiça e que demoram muito, mas que poderiam ser resolvidos de outra forma e de uma forma mais rápida. E isso acaba impactando nessa demora, prejudicando outras demandas do judiciário também, que poderiam ser resolvidas de forma mais rápida. Perfeito, líder. A gente, inclusive, a gente quer informar a sociedade sergipana, por exemplo, nós temos no Nupemex Sergipe, né, fazendo assim um adendo à sua fala, que nós temos na diretoria desse núcleo a doutora Maria Luísa Foz Mendonça, que é uma grande fomentadora da mediação a nível judicial. E a Câmara Media, a Câmara a qual eu presido, é uma Câmara extrajudicial de resolução de conflitos, e nós temos o aval do Conselho Nacional de Justiça, que editou a norma, a Resolução 125, que criou para o mundo jurídico a mediação de conflitos, e nós temos o aval do TJ Sergipe, porque nós temos um convênio.
E a gente teve agora um ganho absurdo há poucos dias que nós estamos com um link, enquanto Câmaras de Mediação, direto no site do Tribunal de Justiça. Nós temos agora dentro do portal do Tribunal de Justiça o acesso direto. Então, os juízes de direito já vão poder remeter para a Câmara Privada direto as próprias ações, os processos que se tornam ações. Então, ao contrário, as ações que se tornam processos, perdão. Então, o Tribunal de Justiça já deu para a gente, já avalizou, porque isso é possível. Por quê? Porque a gente precisa entender que o advogado do futuro é o advogado contributivo, colaborativo. E quem é esse advogado? Essa forma de tudo litigar, de tudo buscar justiça, ela está realmente demodê. É um modelo que a gente está tentando acompanhar e que a gente tem tido assim, um trabalho, um plantio muito árduo, mas que a gente já vê uma mudança mesmo de rotação nesse sentido. Por quê? Porque os advogados começaram a entender que o conflito adoece. Ele sempre vai deixar alguém insatisfeito, porque quando eu demando contra você, ou vice-versa, um de nós dois vai ganhar mais, né? E quem é que ganha mais numa ação judicial? Ninguém ganha mais, líder, porque eu posso ficar muito satisfeito, o outro muito insatisfeito, aí são as guerras dos recursos, que a gente não tem prazo, a gente sabe quando entra na justiça e não sabe quando acaba. Então, assim, o conflito em si, o nome já diz conflito. O conflito não é saudável, Ana? É saudável. O que não é saudável é a forma como a gente aprendeu a conduzir o conflito. Então, daí a grande necessidade da gente perceber. A mediação está entre as 10 profissões do futuro, segundo a Forbes. Então, por que será? Porque a gente está precisando que os juízes tratem daquilo que necessariamente a justiça deve tratar. Então, ele entra quase todos os ramos, praticamente todos os ramos. Se você falar ali em administração pública, nós temos um capítulo especial, a mediação na administração pública. E nós não só temos a mediação, nós temos a arbitragem, que para o ramo imobiliário, por exemplo, é um grande ganho. Porque quando você, enquanto incorporador, enquanto imobiliária, enquanto condomínio, coloca lá no seu estatuto uma cláusula compromissória, diz o seguinte: a partir de agora, todo e qualquer conflito vai ser tratado ou por mediação ou por arbitragem. Então, se eu estou com você numa demanda condominial e eu não consigo, que é muito raro que o nível de acerto de acerto que a gente fala é concretamente de êxito na mediação é de 90%. Estatisticamente falando, até 90%. Até. Então, quando a gente não consegue na mediação, já vai direto para o árbitro. Quem é o árbitro? Um terceiro, imparcial, especializado no assunto o qual ele está tratando. O juiz de direito ele é generalista, até porque não dá para o juiz entender de perícia, entender especificamente, ele pode até se especializar em um ramo do direito, mas na arbitragem você vai ter pessoas que estão no papel de juízes, para isso tem esses cursos, né? E essas pessoas vão tratar daquela demanda específica com um olhar direcionado para aquele direito. E ali a gente tem, para iniciar e terminar uma arbitragem, 6 meses, líder. Então isso não existe, né? Então você vai ter todo contraditório, os advogados vão estar à mesa com o viés totalmente colaborativo e esse árbitro que está no lugar do juiz vai cuidar da sua demanda de maneira mais direta, mais concreta, mais enxuta, né? E menos traumática, porque você começa, vamos supor, se a gente começa hoje uma demanda, a gente tem até 6 meses que a lei de arbitragem me dá para eu finalizar. Isso. Na maioria das vezes, é o primeiro momento do processo ainda. Né? A gente sabe que a gente que eu estou desmamando a advocacia há uns 6 anos já, e a gente sabe que existem processos que com 6 meses a gente ainda, às vezes, não teve a primeira audiência. E a gente já está finalizando. Então, líder, é um novo, realmente, foi uma visão muito inovadora da FEComércio Sergipe, junto com a Incorpbroker, na pessoa de Alan Gaspar, da Media, a gente criar esse núcleo, que é um divisor de águas, porque nenhuma FEComércio tem um núcleo específico de mediação. A FEComércio Sergipe, na pessoa do superintendente Maurício Oliveira, do presidente Laércio Oliveira, são pessoas que têm uma visão muito aberta. E essa inovação de se ter uma Câmara, nós temos um convênio na FEComércio, e agora nós temos um núcleo específico que vai trabalhar junto com a Câmara Imobiliária da FEComércio, sim, que está aberto a todos que são do ramo e do setor. Né? Então é muito importante a gente compreender que a gente pode sim, a gente pode fazer um caminho novo, eu não preciso mais estar nas barras da justiça, porque o que a gente vê enquanto mediadores e árbitros de conflitos é o seguinte: o conflito adoece. Né? A gente sabe que tem pessoas que entram no conflito, líder, com
um grau eu entro com ansiedade, saio com a depressão, né? Do conflito esse. Por isso a ideia da mediação de conflitos é justamente trazer não só a celeridade, né, daquele caso, mas também para que aquilo seja resolvido de uma forma pacífica, porque às vezes a situação ela ganha uma proporção tão grande, vai se arrastando na justiça e nunca se chega a um acordo, isso traz um desgaste muito grande. Às vezes uma causa que poderia ter sido resolvida dentro desse prazo de 6 meses, de uma maneira muito simples, né, acaba ganhando uma proporção muito maior. Doutora Ana, deixa eu aproveitar e reforçar aqui, para a gente reforçar o convite, porque o lançamento é dia 19 agora, né? Vai ser um lançamento pela internet, não é isso? Isso, a gente vai ter o Simpla, tá lá, né? Você pode acessar, é gratuito, totalmente gratuito o evento. A gente vai lançar a Câmara, viu, líder? A gente não vai conseguir entrar nos detalhes, mas assim, para quem tem interesse sobre o tema, para quem é da área imobiliária, qualquer ramo da área, pelo Simpla, inscrições gratuitas, dia 19 de maio, quarta-feira, às 19h30, impreterivelmente. A Media, a FEComércio, Incorp Broker, estamos esperando vocês e a gente lá pode abrir esse canal de esclarecimento, estamos à disposição. Esperamos muito que não só os operadores do direito, mas síndicos, donos de incorporadoras, donas de construtoras, todas as pessoas que têm interesse em viver esse novo, né? Que urge mesmo, é o novo, como você falou, é da pacificação social, né? Uhum. E a gente sair, entrar nas demandas e sair melhor do que o que a gente entrou. No processo a gente nunca sai melhor. Infelizmente, essa é a verdade, né? Na mediação ou na arbitragem a gente sempre sai melhor, porque a gente continua a vida da gente. O processo a gente não tem prazo de início e fim, a gente está preso àquela situação. Uhum. Então, assim, a gente aguarda, assim, que você que nos vê nesse momento, que tem interesse sobre o tema, ou até curiosidade, esteja lá com a gente, vai ser um grande prazer. Maravilha. Então, dia 19, quarta-feira, às 7h30 da noite. É importante fazer a inscrição pelo Simpla, como a doutora Ana falou, que é com Y, viu? O site, Simpla com Y. E aí você vai ter acesso ao canal da FEComércio no YouTube para acompanhar. Pelo YouTube, é da FEComércio, mas o YouTube vai estar lá na inscrição. Dá para ver. Isso. Pelo YouTube do canal da FEComércio no YouTube, acesso a essa apresentação no dia 19. Obrigado, doutora Ana, pela participação. Sucesso para vocês no Núcleo, viu? Eu é que agradeço em nome da Incorporou, em nome da Media, da FEComércio. Muito obrigada pelo espaço, líder. Um abraço, boa semana. Outro.